O oceano é um mundo de segredos. Ele guarda mistérios que estamos apenas começando a entender. Bem abaixo das ondas, escondidas do sol, estão histórias do passado do nosso planeta. Em 1986, na costa de uma pequena ilha japonesa, um desses segredos veio à tona. A ilha se chama Yonaguni, o ponto habitado mais ocidental do Japão. Um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki explorava as águas, procurando um novo local para observar tubarões-martelo. Ele estava apenas seguindo sua rotina, esperando nada além da beleza já conhecida dos recifes de coral e da vida marinha que habita esse lugar. Ele não fazia ideia de que estava prestes a fazer uma descoberta que capturaria a imaginação do mundo inteiro. Enquanto Arataki navegava pelas correntes, algo incomum chamou sua atenção. Não era um cardume de peixes ou uma formação de coral. Era algo vasto, algo geométrico, algo que não parecia pertencer ao mundo selvagem e indomado do mar. Abaixo dele, estendendo-se pelo leito marinho, estava uma enorme estrutura de pedra. Tinha ângulos agudos, terraços planos e o que pareciam ser degraus esculpidos na lateral. Era imensa, um monólito surgindo do fundo do oceano. A escala impressionava. Parecia antiga, como se estivesse adormecida ali por séculos, esperando alguém encontrá-la. O mergulhador mal podia acreditar no que via. Uma estrutura tão ordenada e precisa em um reino governado pelo caos suave da natureza. O choque inicial logo deu lugar a uma curiosidade avassaladora. O que era aquele lugar? Como foi parar ali? Arataki voltou à superfície com uma história que parecia saída de um mito. Ele falou de uma pirâmide submersa, de uma cidade perdida, adormecida nas profundezas. No começo, muitos foram céticos. O fundo do mar está cheio de formações rochosas estranhas e maravilhosas, esculpidas por milênios de correntes e atividade geológica. Mas, à medida que mais mergulhadores e cientistas visitaram o local, eles também ficaram impressionados com suas características peculiares. A estrutura, agora conhecida como Monumento de Yonaguni, tornou-se fonte de intenso debate e admiração. Um enigma trancado no fundo do mar. Era um testemunho silencioso de um mundo que talvez tenhamos esquecido. Essa descoberta incrível, feita por acaso, abriu um novo capítulo na nossa exploração das profundezas. Ela nos lembra que o oceano não é apenas um habitat para a vida, é também um museu de história. O monumento de Yonaguni está a apenas 25 metros de profundidade, relativamente raso, mas permaneceu escondido por tanto tempo. Sua descoberta foi um lembrete poderoso de que ainda há maravilhas a serem encontradas, lugares que desafiam nossa compreensão do passado. As águas tranquilas dessa ilha remota agora guardavam uma pergunta profunda. Havíamos tropeçado em algo extraordinário, e a jornada para entender o que aquilo realmente era, estava apenas começando. O mar havia compartilhado um de seus segredos, deixando para nós a tarefa de desvendar seu significado. O monumento de Yonaguni é realmente uma visão impressionante. É um único e enorme bloco de arenito, medindo cerca de 100 metros de comprimento e 60 metros de largura. Ele se eleva do fundo do mar até uma altura de aproximadamente 25 metros, quase como um arranha-céu submerso vindo de um mundo antigo. Quando você desce até ele, a escala é simplesmente esmagadora. O destaque principal é uma grande plataforma retangular, com superfícies perfeitamente planas e ângulos retos de 90 graus. Parece ter sido cortada e moldada de propósito. Não é um amontoado aleatório de pedras. Há uma ordem e uma simetria que parecem intencionais, quase arquitetônicas. É um gigante de pedra, silencioso, repousando no crepúsculo azul do oceano. Explorar o monumento é como caminhar pelas ruínas de uma cidade esquecida.
Existem características que lembram muito estruturas feitas pelo homem. Uma área é conhecida como o terraço, uma série de degraus largos e planos que lembram uma grande escadaria subindo pela lateral da estrutura principal. Outra formação parece uma tartaruga gigante esculpida na rocha, talvez uma efígie de uma cultura perdida há muito tempo. Também há canais retos e estreitos que alguns interpretam como sistemas de drenagem ou estradas. Uma das partes mais intrigantes é a estrada circular, um caminho que contorna uma grande parte do monumento. Esses elementos juntos desenham o retrato de um local complexo e sofisticado. Mergulhadores também identificaram o que parecem ser buracos de postes, pequenas depressões regulares na rocha que talvez tenham sustentado pilares de madeira para um telhado. Outro destaque é uma formação triangular chamada de piscina triangular, com 2 grandes buracos redondos em sua borda. É difícil olhar para essas formas precisas e atribuí-las apenas às forças aleatórias da natureza. Todo o local evoca um senso de propósito e design. É como se você estivesse nadando por um lugar que já foi cheio de vida, um centro de atividades que agora foi retomado pelo mar. Seus ossos de pedra cobertos de coral e patrulhados por um desfile interminável de peixes. A própria pedra do monumento aumenta o mistério. É um tipo de arenito de granulação fina, conhecido por se partir de maneira limpa em planos naturais. Esse fato muitas vezes é usado para apoiar a teoria de que se trata de uma formação natural. No entanto, a concentração de tantas características aparentemente artificiais em um único lugar é o que torna tudo tão fascinante. Uma coisa é a natureza criar uma linha reta ou uma superfície plana. Outra, bem diferente, é reunir terraços, degraus e o que parecem ser figuras esculpidas em uma área tão pequena. O monumento é um grande enigma silencioso, desafiando-nos a decidir o que é possível. A descoberta do monumento de Yonaguni imediatamente gerou um debate acalorado. De um lado estão os geólogos e cientistas marinhos que acreditam que tudo não passa de um fenômeno natural. Eles argumentam que a região é conhecida por sua atividade sísmica e fortes correntes oceânicas. Ao longo de milhares de anos, essas forças poderosas poderiam ter esculpido o arenito. Eles apontam que o arenito naturalmente se fratura em linhas retas, o que explicaria os ângulos agudos e superfícies planas. Eles enxergam os degraus como terraços naturais formados pela erosão e os canais como simples fissuras na rocha. Para esse grupo, o monumento é um exemplo espetacular do que a natureza pode criar. Um geofato que apenas imita estruturas feitas pelo homem. O professor Robert Schoch, geólogo da Universidade de Boston, é uma das vozes mais conhecidas desse grupo. Depois de mergulhar no local, ele concluiu que o monumento é principalmente uma estrutura natural. Ele explica que a rocha faz parte de uma formação conhecida por se quebrar dessa maneira. Sugere que os padrões regulares que vemos são simplesmente resultado das propriedades naturais da pedra, combinadas com o poder incessante da erosão. Embora reconheça que o local é impressionante, ele não vê evidências definitivas de marcas de ferramentas humanas ou extração. Em sua visão, nossa tendência de enxergar padrões e formas familiares, um fenômeno chamado pareidolia, é o que nos faz interpretar essas formações naturais como uma cidade perdida. Do outro lado do debate estão aqueles que têm certeza de que o monumento é artificial. Masaki Kimura, geólogo marinho da Universidade de Ryukyu, passou anos estudando o local. Ele argumenta que há características demais que desafiam uma explicação natural. Identificou o que acredita serem caracteres ou imagens esculpidas na pedra, além de estruturas distintas como arcos e os já mencionados buracos de postes. Ele acredita que o monumento é a ruína de uma cidade submersa por um grande terremoto e posterior elevação do nível do mar há milhares de anos. Ele estima que pode ter mais de 5.000 anos.
anterior até mesmo às grandes pirâmides do Egito. Essa teoria sugere uma civilização perdida, com capacidades avançadas de construção, existindo muito antes da história tradicional reconhecer. Kimura chegou a criar mapas detalhados do local, identificando o que acredita terem sido templos, um estádio e um castelo, todos conectados por estradas e canais. Para os defensores dessa teoria, Yonaguni é a prova definitiva de um capítulo esquecido da história humana. Eles argumentam que descartar tudo como natural é ignorar uma coleção impressionante de evidências. O debate não é apenas acadêmico. Ele toca nas próprias bases do nosso entendimento sobre o mundo antigo. Seria uma maravilha geológica ou uma mensagem de um passado distante e desconhecido? O mistério de Yonaguni ressoa profundamente com nossa fascinação por civilizações perdidas. Ele imediatamente nos faz lembrar das lendas de Atlântida e Lemúria, continentes míticos que teriam afundado sob as ondas, levando com eles sociedades avançadas. Por séculos, essas histórias foram descartadas como simples mitos, fantasias de uma era dourada. Mas a visão dessa enorme estrutura geométrica no fundo do mar dá a essas lendas um novo sentido de possibilidade. Faz a gente se perguntar se não existe mesmo um fundo de verdade nelas. Será que Yonaguni seria um equivalente real, um vestígio tangível de uma cultura pré-histórica sofisticada que se perdeu em uma grande catástrofe? Visitar o local é uma experiência profunda. Ao descer no azul silencioso, o monumento vai surgindo lentamente da penumbra. Existe um sentimento palpável de admiração e reverência. Nadando por seus vastos terraços, você não consegue evitar se sentir pequeno e insignificante diante de sua idade e escala. Parece sagrado, um templo silencioso guardado pelo oceano. Muitos mergulhadores relatam a sensação de estarem sendo observados, como se as próprias pedras guardassem as memórias de um tempo muito distante. Seja construído por humanos ou esculpido pela natureza, o monumento possui uma presença poderosa. Ele nos obriga a encarar a imensa escala de tempo do nosso planeta e o papel pequeno e passageiro que desempenhamos em sua longa história. O monumento de Yonaguni nos faz refletir sobre o que entendemos como história. Se for feito pelo homem, isso significaria que uma sociedade altamente organizada existiu nessa parte do mundo milhares de anos antes do que se acredita atualmente. Isso nos obrigaria a reescrever nossos livros e reconsiderar as capacidades de nossos ancestrais distantes. Sugere que a história humana talvez não seja uma progressão simples e linear, mas uma narrativa complexa, com picos de realizações esquecidas. O monumento desafia nossas suposições, nos incentivando a manter a mente aberta e a continuar explorando os cantos desconhecidos do nosso mundo e do nosso passado. Ele é um símbolo de tudo o que ainda temos para descobrir. No fim das contas, o verdadeiro significado de Yonaguni pode estar em seu mistério duradouro. Ele continua inspirando pesquisadores, aventureiros e sonhadores. Lembra-nos que o mundo ainda está cheio de maravilhas e que algumas perguntas talvez nunca tenham uma resposta definitiva. O silêncio do monumento é seu atributo mais poderoso. Ele não entrega seus segredos facilmente, nos convidando a olhar, a imaginar, a sonhar. É um enigma atemporal, escrito em pedra e submerso no mar. Um lembrete bonito e humilde de que as maiores descobertas são, muitas vezes, aquelas que estão logo além do limite do nosso conhecimento, esperando nas profundezas.